Tudo jóia, segundos anos, tudo bem? Estou com muita saudade de vocês, espero que todos vocês estejam super animados para a nossa aula de hoje e que vocês tenham uma semana maravilhosa, cheia de entusiasmo, de saúde e certamente com muita empolgação para aprender um pouquinho a respeito, né? Nessa semana nós preparamos para vocês a aula sobre a quantidade de calor, sobre termologia, é a nossa continuação. Lembrando que a nossa primeira aula, né, segundo ano, nós vimos sobre as escalas termométricas, já na nossa segunda aula sobre um pouquinho da dilatação térmica dos sólidos, e agora nesta aula a gente vai ver um pouquinho da quantidade de calor. Bom, segundo ano, quando a gente transfere calor de um corpo para o outro, vamos lembrar que a gente precisa transferir calor desde que quando dois corpos ou mais com temperaturas iniciais diferentes se aproximam ou entram em contato. Aí a passagem de calor. E a passagem de calor sempre ocorre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, dependendo dessa quantidade de calor que a gente fornece, ou às vezes absorve, né? Então, o que acontece? Pode acontecer que um corpo sofra mudança de estado físico ou não. Por exemplo, se eu pego um copo de água, tá, que estava a temperatura de 10 graus Celsius, e elevo a temperatura da água, por exemplo, para 30 graus Celsius, reparem que neste exemplo, a água a 10 graus Celsius se encontrava no estado líquido e a 30 graus Celsius, embora ela aumentou a sua temperatura, ela não mudou de estado físico, ela continua a 30 graus Celsius. Então, quando a gente fornece calor a um meio material, ou, no caso, libera calor deste meio material, sem ocorrer mudança de estado físico, nós chamamos essa quantidade de quantidade de calor sensível. Então, a gente pode calcular, né, essa transmissão de calor, essa quantidade de calor, através da fórmula Q igual a mVc vezes ΔT, onde m é a massa em gramas, C é o calor específico do material dado em calorias por grama grau Celsius. O ΔT corresponde à variação de temperatura, dada também em graus Celsius. Bom, a quantidade de calor é dada em calorias ou em joules. Lembrando que a gente pode converter a unidade de calor, tanto calorias em joules ou joules em calorias. Então nós vamos escrever sempre uma caloria equivale a aproximadamente 4,18 joules. Muitos livros usam 4,2 joules, usam 4 joules, depende muito do autor, tá? Eu fiz um primeiro exemplo aqui, segundo ano, para vocês, bem interessante, e que vocês certamente vão compreender o raciocínio aqui. Calcule a quantidade de calor necessária para aquecer 200 gramas de um material cujo calor específico vale 0,1 calorias por grama grau Celsius, e vamos aquecê-los de 10 graus Celsius até 30 graus Celsius. Então, segundo ano, qual é a quantidade de calor necessária, né, para que este material, cuja massa de 200 gramas e cujo seu calor específico vale 0,1, tenha sua temperatura elevada de 10 graus Celsius para 30 graus Celsius. Vamos à nossa resolução? Então vamos lembrar. Como aqui não há mudança de estado físico, então nós vamos usar a fórmula da quantidade de calor sensível, Q igual a mVc vezes ΔT. Tá? Então nós vamos fazer massa vale 200, representado pela letra M, do enunciado do problema. O C corresponde ao calor específico do material, que no exercício ele vem fornecido, 0,1, e vezes o nosso ΔT, que é a variação da temperatura, segundo ano. Como se encontrava a 10 graus Celsius até 30 graus, a variação de temperatura será 30 menos 10, ou seja, a temperatura final menos a inicial. Então, ou seja, 20 graus Celsius. 200 vezes 0,1 dá 20, 20 vezes 20 nos dará então 400 calorias. Ou seja, segundo ano, se eu pegar 200 gramas deste material, cujo calor específico vale 0,1 calorias por grama grau Celsius, e fazer com que a temperatura deste corpo material se eleve de 10 graus Celsius até 30 graus Celsius, nós precisamos fornecer
400 calorias para que isso ocorra. Ok? Vamos para o segundo exemplo. Continuando o segundo ano, o nosso segundo exemplo sobre quantidade de calor sensível. Então vejam este exemplo número 2. Sabe-se que 500 gramas de ouro recebem calor durante 20 minutos de uma fonte térmica que gera calor à razão constante de 160 calorias por minuto. Qual foi a variação de temperatura sofrida nessas 500 gramas de ouro? Dados: calor específico do ouro 0,032 calorias por grama grau Celsius. Então reparem, em segundo ano, que neste exemplo aqui, nós temos que tomar o cuidado com o enunciado do problema. Bom, nós sabemos que 500 gramas de ouro serão aquecidas durante 20 minutos. E a sua temperatura vai variar. Nós queremos descobrir qual foi essa variação de temperatura. Só que no enunciado do problema temos mais dados. Comenta-se no enunciado do problema que a fonte térmica que faz esse aquecimento, ela gera calor na razão constante de 160 calorias por minuto. Ou seja, cada 1 minuto que se passar, a fonte térmica libera 160 calorias para as 500 gramas de ouro. 2 minutos, já nós não teremos mais 160 calorias, serão 320. Com 3 minutos de aquecimento, nós teremos 160, mais 160, mais 160, ou seja, 480 calorias. Então, cuidado ao fazer o problema. Por quê? Como não há mudança de estado físico, nós vamos usar a fórmula da quantidade de calor sensível, Q igual a mVc vezes ΔT no enunciado do problema, correto? Só que agora, o Q, que representa a quantidade de calor, no enunciado do problema, a fonte térmica gera 160 calorias por minuto. Só que o aquecimento não dura apenas 1 minuto. O aquecimento dura 20 minutos. Então daí reparem o meu cálculo. Eu fiz 160 vezes 20 na quantidade de calor total. Claro, a fonte térmica em cada 1 minuto fornece 160 calorias. Como o aquecimento durou 20 minutos, então nós teríamos 160, mais 160, mais 160, mais 160, 20 vezes. Então 160 vezes 20 nos dará 3.200, igual ao produto da massa, como são 500 gramas, eu substituí por 500, vezes o calor específico 0,032, que foi fornecido no problema, e o ΔT nós queremos descobrir. Bom, então continuando o raciocínio segundo ano, 500 vezes 0,032 nos dará 16. E 160 vezes 20, 3.200. Como o 16 está multiplicando o ΔT, ao passá-lo para o segundo membro, ele vem dividindo. Então, ou seja, 3.200 dividido por 16, que nos dará 200 graus Celsius. Ok? Bom, segundo ano. Que fique claro para vocês, então, nesta aula de hoje, que quantidade de calor é fornecida ou recebida para um corpo material desde que ele tenha diferença de temperatura com outro corpo material. Então, a passagem de calor se ocorre se tivermos diferenças de temperatura entre corpos. Ao passar calor, a gente pode provocar mudança de estado físico ou não. Então, a quantidade de calor que a gente fornece ou cede de um corpo material, sem ocorrer a mudança de estado físico, é conhecida como quantidade de calor sensível. Então, cuja fórmula é Q igual a mVc vezes ΔT, onde m representa a massa do material, C representa o calor específico do material, ΔT representa a variação de temperatura sofrida na troca de calor, e o Q é a quantidade de calor. Desde que não ocorra mudança de estado físico, então, nós vamos chamar de Q igual a mVc vezes ΔT, a quantidade de calor sensível. Bom, na próxima aula nós vamos ver a respeito de quantidade de calor latente, que é a quantidade de calor que ocorre durante a mudança de estado físico, ok? Bom, segundo ano, desejo a todos vocês uma maravilhosa semana, cheia de estudos. Eu vou estar postando atividades para vocês fazerem no Classroom. Desejo a todos vocês uma maravilhosa semana, tá? Até a nossa próxima aula na semana que vem.
Beijo enorme no coração de vocês, segundo ano. Estou com muita saudade de vocês, hein? Beijão!